Ontem eu tive uma experiência tão forte, tão. Que eu preciso dividir isso com você. Eu tenho muita dificuldade em ser disciplinado à noite, ok, gente? Eu acordo e tenho um ritual bem sólido atualmente, né, da manhã. Para quem me acompanha aqui já sabe, por exemplo, hoje é o dia 111, eu estou há 111 dias fazendo a minha escrita matinal. Então eu sou o cara que tenho meditado mais, inclusive vocês vão saber disso em outros conteúdos, porque eu tenho feito um experimento com a meditação, um experimento da física quântica, no conteúdo do Dr. Joe Dispenza. Se alguém aqui conhece, se interessa por, iremos trocar sobre isso certamente nos próximos vídeos aí. Mas é isso, meditação, Ho'oponopono, diário, enfim, de manhã é muito mais fácil, tá muito mais consolidado em mim. Eu acordo super olhando para dentro e eu consigo hoje, né, construir uma vida onde eu consigo ter uma manhã dedicada a isso. Mas à noite, gente, meu Deus, eu sou um zumbi, tá? A partir das 9 tu já não espera muito de mim, que eu compreenda, que eu fale muita coisa, que eu funcione bem, entende? 9, 10 horas então. Então, ser disciplinado nesse estado de muito cansado, com o corpo muito cansado, para mim é muito difícil. Então, o corpo nesse momento acaba mandando um pouco em mim, tá ligado? É muito fácil mesmo nesse estado do corpo físico cansado a gente entrar, por exemplo, no consumo de rede social e ficar ali antes de dormir vendo rede social, né? Mas tem outras coisas que eu gostaria de fazer antes de dormir, como por exemplo, eu já tenho o hábito de fazer o Duolingo antes de dormir. Então eu faço Duolingo, Buzu, que é um estudo de inglês assim. Tá, era francês, eu mudei para inglês. Em breve eu falo sobre isso. Foi um processo também de manifestação e cocriação. Depois eu falo sobre isso, tá bem? Mas enfim, eu tô há 350 dias fazendo Duolingo, gente. E aí eu faço isso antes de dormir, já é um hábito. Mas eu queria, por exemplo, fazer o Ho Oponopono, eu faço de manhã para mim, eu queria fazer para o dinheiro antes de dormir, ou meditar antes de dormir. Claro que teve momentos da minha vida que eu consegui, mas via de regra é muito difícil para mim me propor a fazer qualquer uma dessas coisas antes de dormir. Já entenderam, né? Deu para pegar a visão. Você já me conhece, entende que eu tô aqui, ó, cheio dessas disciplinas no meu autodesenvolvimento, né? Mas à noite é mais difícil. Corta para ontem. Eu tenho estudado muito, tá? Cabuloso, assim, muita coisa. Eu tô levando isso muito a sério. A sensação que eu tenho é como se eu estivesse entrando num mestrado ou um doutorado em relação ao despertar da consciência, física quântica, lei da atração, espiritualidade. Eu tenho realmente me dedicado mais do que qualquer outro momento da minha vida a compreender sobre mentalidade, sobre como de fato se co-criar, né? Como trabalhar, enfim, as dores aqui existenciais que a gente tem nessa experiência egóica. Então, tenho tido um estudo bem robusto, certo? E isso, gente, resulta, isso traz resultado, isso faz efeito. Chegou ontem à noite, eu tava com uma pessoa antes, tava tipo com um amigo, e aí eu comecei a ficar sozinho lá para as minhas 9 horas, assim. Tava cansado, 9 horas da noite, e uma parte minha iria se render. O que que seria se render? Seria eu tentar assistir a alguma coisa e depois de ter gastado o resto dessa energia ali, né, resistindo ao invés de dormir, tentando assistir algo que poderia ser desde um vídeo no YouTube, no Netflix, um filme ou vídeos curtos mesmo no Instagram, né? Que é algo que eu sei que não é o ideal, talvez para não sei quanto que isso é óbvio para você, mas para mim já é óbvio, porque eu já estudei muito sobre isso para entender que esses hiperestímulos na hora de dormir não é a coisa mais inteligente a se fazer. É o momento onde a gente está, tipo, baixando a guarda da mente consciente para subconsciente, um momento poderoso para esse processo de reprogramação, inclusive, né? A gente pode, nesse momento, se sintonizar, assim como ao acordar, se sintonizar com pensamentos que são coerentes com aquilo que eu quero para mim, para minha autoconstrução. Então, me encher do hábito comum, claro, repetir o hábito de me encher de conteúdos aleatórios não é a maneira mais inteligente de usar esse horário antes de dormir. Mas veja bem, uma coisa é saber disso intelectualmente, outra coisa é dar conta disso, é sentir a dor, ok? Da mudança de comportamento. Beleza. Então, várias vezes eu cedo e ajo dessa maneira que eu já entendo que não é a melhor. Mas, como eu disse para vocês, eu tenho estudado muito mais. Então, eu acabo expandindo, nesse momento está muito expandido o meu repertório intelectual de porquê, né? O porquê e o para quê. Por que e para que entregar, né? Fazer um melhor ritual da minha noite. Então, eu já estava com esse desejo aqui mais aguçado.
E aí ontem, quando eu saí do banho e eu tava cogitando entrar nas redes sociais e afins, me veio uma visão muito clara, que talvez eu vou trazer duas referências aqui que talvez a galera de geração Z não vai pegar. Uma, principalmente, que acho que realmente só quem é mais velho mesmo, que a gente tinha um desenho, cara, que eu não lembro o nome de verdade, mas acho que era Robô Gigante, que passava no Bom Dia e Companhia. E aí a imagem, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Vou pesquisar na internet, mas era um brother, assim, branquinho, loirinho, se eu não me engano, gordo, um cara gordão, assim, e ele tomava um milkshake, e eles, enfim, de alguma maneira é como se fosse um Transformers, assim. Eles pilotavam robôs gigantes. Então, era esse brother, imagina você pilotando um carro, só que em vez de um carro você pilota um robô. Pegou, conseguiu entender, imaginou aí, conseguiu entender isso? Similar a outra referência que passava no caso na TV Globinho era os Power Rangers. Nos Power Rangers tinha uma hora que eles lutavam contra um monstro gigante e eles faziam isso através do Megazord, que basicamente é a mesma ideia. Você, eu aqui pequeno, imagina que essa sala seja uma sala de operações dentro de um robô gigante, ok? Similar, agora uma referência mais atual, similar ao Divertidamente, que você vê as emoções ali dentro, operando dentro da nossa mente, é o que é a alusão que eles fazem, certo? Perfeito. Só que o que eu quero explicar para vocês aqui, com base em muito do que eu tenho estudado, inclusive sobre física quântica, eu quero distorcer um pouco a ideia do Divertidamente. Dentro do Divertidamente, as emoções elas têm vida própria lá dentro, né? E elas estão ali, enfim, no controle. O que eu quero te conduzir é pensar que a sua mente consciente, a nossa mente consciente, ou a gente pode chamar essa mente consciente, né, que está a favor do nosso ser. Quem é o nosso ser? O nosso ser é quem somos antes da gente nascer aqui. O nosso ser é quem você e eu somos antes de ter esse corpo. E o corpo é o ego. O corpo sou eu manifestado aqui enquanto um homem, preto, LGBT, chamado Thomas, com alter ego chamado Sol. Isso é o nosso ego manifesto aqui. E aí é importante a gente lembrar que antes de eu ser esse ego, eu sou em essência um ser. Eu gosto de usar o termo de identidade espiritual, beleza? Então existe essa identidade espiritual que está para além desse corpo, está para além do ego. O que eu quero provocar aqui é uma outra perspectiva. Imagina que o seu eu consciente, a sua mente consciente, o seu eu superior esteja aqui dentro desse robozinho que é o teu corpo. Então, assim como tem um Megazord no Power Ranger, o meu corpo ele está sendo controlado pela minha mente. Ou não. Porque o que acontece quando a gente não está alimentando esse conteúdo e essa consciência desperta é que o meu corpo ganha vida própria. As emoções governam o meu corpo. E eu abro mão, eu entro no piloto automático, eu abro mão de dominar esse Megazord, esse robô gigante que é o meu corpo. A minha sensação ontem à noite, eu lembrei, como eu tenho estudado tanto isso, gente, tanto conteúdo bom assim, que ficou muito claro quando o meu corpo estava indo fazer mais do mesmo, aquilo que eu já entendo que não é a coisa mais inteligente, eu entendo que o meu corpo faz isso, porque o corpo reproduz aquilo que ele está habituado a fazer. Então, se o meu corpo está viciado na emoção da vítima, e ele está, assim como o seu muito provavelmente está, porque a gente é criado assim. A gente não é criado assumindo o termo, conhecendo, né, o termo da autorresponsabilidade. Então a gente é viciado na culpa. Eu preciso culpar alguém por ter me ferido, por ter me feito mal. Você não correspondeu ao meu amor. A esse amor, essa paixão que eu projetei, inclusive, com base em todos os meus traumas e as minhas carências, e eu coloquei isso sobre você e você não correspondeu, logo você é culpado. Você é um vilão na minha história. Você atrapalhou o meu trabalho esse que eu fiz, inclusive, cheio de amargor, cheio de má vontade, porque eu estava não satisfeito com o que eu estava fazendo, mas ainda assim, você não facilitou as coisas para mim, então você é o culpado. Ou eu mesmo sou o culpado de mim quando eu não sou a pessoa idealizada, que, de novo, com base nas minhas memórias de dor, nos meus traumas, em tudo isso que eu fui experienciando desde que eu me tornei ego, desde que eu me identifico com essa vida carnal, todas essas dores aqui, com base nisso, eu criei um eu ideal para mim que, né, não alcanço ele. E aí, por eu não alcançar as minhas idealizações, eu sou culpado. Então, o nosso corpo, ele está viciado em químicas, né, que geram essas emoções, esses sentimentos,
que são, claro, alimentados por esses pensamentos. Então isso passa a se retroalimentar. Então eu penso que eu sou vítima, eu me sinto vítima. Eu penso que eu sou pobre, eu me sinto pobre. Pobre no sentido mesmo de escassez, de não ter, de ter falta, de vibrar na falta. E isso, gente, parênteses aqui, é algo que eu estou trabalhando com muita firmeza em entender. Pô, como que quais são os lugares que eu ainda vibro na falta? Porque sim, existem muitos. Não estou aqui iluminado falando com vocês. Pelo contrário, estou tomando posse de todas as dificuldades, todos os problemas que sim eu tenho, que eu tenho manifestado na minha vida, e estou me levando muito a sério para entender, tá? Com base em quê? Quais são os pensamentos ou quais são as emoções que eu tenho reproduzido no repeat, de maneira quase que inconsciente. E aí o meu corpo físico mesmo, como ele está tão habituado a se sentir dessa maneira, ele se sente bem, de certa forma, tendo essas emoções, recebendo essas emoções e experienciando situações que liberam essas emoções. Então isso vai se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, repetindo, repetindo, repetindo. Beleza? E aí ontem, por um momento, depois de estar estudando tanto sobre isso, fazendo tantos experimentos, meditando tanto, lendo tanto, me reconectando com esse ser, quem eu sou, eu sou, quem eu sou, não quem eu sou aqui, quem eu estou, esse corpo aqui que vai morrer, vai para debaixo da terra e vai decompor em matéria, mas quem eu sou para além da matéria. Quem eu sou em essência, quem eu sou antes de eu receber o nome Thomas, antes de eu receber esse tom de pele, antes de eu vir aqui parar nessas células. Quem eu sou antes e quem eu serei depois, quem eu nunca parei de ser. Quem sou eu em essência. Quando eu lembro a proporção disso, o tamanho disso, de quem eu sou, e aí foi um lampejo assim, que eu tive ali, um clarão, de tomar de volta o controle do robô, certo? É como se eu estivesse dentro desse robô, no piloto automático. O robô estava no piloto automático. O que é o robô? É o meu corpo. É o meu ego. Que tá aqui, ó, passando por experiências de falta, se identificando com a falta. Logo, sou carente. Sou carente do quê? Sou carente do outro. Sou carente de um carinho, de um date, de um relacionamento. Sou carente de dinheiro. Sim, isso a gente vai se identificando com tudo isso, né? Tudo me falta, me falta, me falta. E ali eu fiquei, pum, caramba, um lampejo assim que me deu a possibilidade de, e se eu não agir pela falta? Porque o que é agir pela falta, se não manter esse lugar menos inteligente antes de dormir, por exemplo? Porque quando eu tô comprometido, compreendendo, claro, eu já tô comprometido com os meus estudos, né? Com o meu trabalho, com a minha mentoria, com o meu atendimento terapêutico. Então, para mim, tudo tá me levando a aumentar ainda mais o meu comprometimento com o meu despertar, apoiando as pessoas, inclusive, que estão despertando também e que querem viver à luz desses conhecimentos que são completamente fora do senso comum. Então tá, eu tenho construído um estilo de vida, vim morar numa ilha do outro lado do país, né, um certo isolamento motivado a olhar para essa minha missão, me colocar enquanto canal aqui, beleza? Ainda assim eu tenho muitas resistências. Ainda assim meu corpo iria me levar diretão para assistir qualquer coisa e dormir sem esse nível de clareza, de intencionalidade, de entrega, de redenção, de consciência expandida, beleza? E ali é como se eu tivesse voltado a sentar na cadeira desse Megazord e dizer, não, mano, não, hoje não. Hoje não. Hoje não vai ser o corpo que vai dizer, tá ligado? Que vai repetir a mesma história da maioria desses anos. Não vai ser o corpo que vai me levar a agir com base na falta, a carência de querer ser suprido por um conteúdo de rede social. Não, hoje não. Hoje eu sento na cadeira do Megazord. Hoje eu sento na cadeira do robô. Hoje eu mando uma orientação, um direcionamento pro meu ego. E vai doer no ego, porque ele está acostumado a ter esse comportamento. Mas eu só consigo fazer isso quando eu tenho esse nível de clareza, de conhecimento, de informação, para saber que equação é essa e como que isso funciona. Só faço isso hoje, só estou aqui compartilhando isso, que eu quero muito que você, cada vez mais que eu tenha condições, claro, de ser canal para compartilhar isso de maneira mais digerível para vocês, então por isso eu preciso até que vocês me coloquem nos comentários o quanto isso fez sentido, esse experimento aqui de tentar relatar isso para vocês, porque para mim ontem foi muito claro
enquanto isso me empoderou. Mas eu tenho certeza que eu só sei que isso me empoderou porque eu estudo todos os dias para entender que o que eu penso modifica como eu me sinto. Como eu me sinto modifica a minha vibração. Isso é minha assinatura eletromagnética, que são os meus pensamentos e minhas emoções juntas. Como eu me sinto, isso está aqui no meu corpo, bioquimicamente, né? Os neurônios aqui, os neurotransmissores, os hormônios, tudo está reagindo no meu corpo. E aí isso vai aumentando esse campo de vibração que sustenta. Então, se eu sinto falta, eu vibro na falta. Então, eu vou trazendo para mim experiências que comprovem a minha crença na falta. Porque eu também acredito na falta o tempo todo. Eu me sinto na falta. Então, tudo que eu experiencio comprova a falta. Certo? E é assim que esse babado funciona, né? A gente vai pensando, sentindo, vibrando, atraindo, agindo com base nessa falta e manifestando mais disso, é claro, porque eu estou certo, né? Eu vou ver. Toda crença, ela vai ser validada, porque a gente sempre vai buscar evidências que comprovem essa crença, tanto a da falta quanto a da satisfação, da abundância, de que tudo sempre é provido para mim, entende? Do amor, de como eu sou amado. Eu vou encontrar evidências de que eu sou amado todos os dias. Todos os dias eu vou encontrar evidências daquilo que eu estiver procurando. Por isso você precisa se manter conectado com conteúdos que te lembrem quem você é em essência. Que te lembrem que você pode escolher pensamentos melhores. Que você pode escolher ainda hoje se sentir melhor aí agora, velho. Você pode escolher se sentir melhor. Se você está diante de uma vibração, lembra que o teu corpo está viciado nessas emoções. Então você precisa lembrar, velho, você foi criado para sofrer. Você foi programado para sofrer. Teu corpo, ele se alimenta dessa emoção do sofrimento. Combina com ele. Combina. Você tem um corpo que combina com a dor. Só que você tem além do teu corpo, além dessa história triste do teu ego, como tu sofreu na vida, né? Que história triste. Você também tem um ser que pode escolher não mais se identificar, que pode escolher construir uma nova história, se libertar dela. Então eu quero te convidar a voltar aí para esse piloto, sair do piloto automático, voltar a sentar na cadeira do piloto. E principalmente, se estuda, tá? Não seja burro, não, uma pessoa burra, tá? Que ignorante a gente não cresceu mesmo para ter acesso a conteúdo sobre o despertar da consciência. Mas uma vez que você está aqui, todos esses minutos, ouvindo tudo isso, eu vou te chamar, né, te convocar aqui a ser mais inteligente e a se comprometer com o teu processo. Se a ansiedade é uma questão para você e você nem estuda como melhorar a ansiedade, é evidente que você não está se amando, que você não está fazendo a sua parte. Então, assim, quem procura acha, procura a tua cura e não a tua doença. Quem procura acha, procura a tua cura, não a tua doença. Você vai achar a sua doença. Você vai achar a sua cura. Escolhe o que procurar. Ok? Bom, muito obrigado por me ouvir até aqui, tá? Aqui a gente tem 2 grupos, tá? Dos verdadeiros e os falsos. Os verdadeiros vão deixar um comentário falando sobre como isso foi. Os falsos não, tá? Mas eu tô aqui sempre querendo que o número, né, de verdadeiros e falsos possa ficar cada vez mais discrepante, que a gente tenha mais verdadeiros nessa comunidade. Então, cara, deixa o like no vídeo porque isso ajuda a chegar em quem tem que ouvir isso também. Compartilha talvez com alguém que você sente que pode gostar dessa vibe. E deixa seu comentário como isso te atravessou, se fez sentido, tá certo? Muito obrigado pela tua atenção até aqui. Até o próximo vídeo. Beijo.